Pessoal, esse vídeo aqui é para dar aqui minha opinião de dono sobre as duas motos que eu tenho, né? Uma que eu tenho e outra eu tive, que foi a Crosser 150. Eu rodei com ela dos 35 mil, quando eu peguei ela, até mais ou menos ali 199 mil, 200 mil km, não lembro. Então eu vou dar minha opinião de dono dela. É uma opinião de peso, porque eu rodei muito com ela. Fiquei com ela, acho que uns 7 anos, se não me engano. Então eu rodei muito. E às vezes a gente vê opinião de dono aí, mas a pessoa só rodou 5 mil km com a moto, 10 mil km, aí não dá pra ter uma noção, né? Às vezes a pessoa tá só emocionada só com a moto, né? Porque no começo, todo tipo de moto ela é boa, né? Você vai rodar ali, antes dos 10 mil km, dificilmente uma moto vai apresentar problema. Então eu vou deixar aqui minha opinião em relação a Crosser, depois eu vou estar falando aqui da XRS 190 e depois a conclusão vocês vão entender, mais porque eu troquei a moto. A Crosser 150, pessoal, a minha era uma ano 2015. Primeiro eu vou falar aqui sobre os pontos positivos dela. Fácil manutenção. Ela é facinho de fazer a manutenção, rapaziada. Todas as peças ali é com parafuso, diferente da Honda. Ela, pra você desmontar um farol, é fácil, não é muito trabalhoso. As peças dela são baratas, fácil de encontrar a peça, porque ela é compatível com a Factor 150, a Phaser 150. Em relação à manutenção dela, é bem fácil, até pra você esticar a corrente ali, é uma mamão com açúcar, que ela tem um sistema de girar ali, que você regula pelos números, tem ali o mesmo número que você coloca de um lado, você coloca do outro, então facinho, você vai esticando a corrente ali, não tem segredo, qualquer um faz. Ela é econômica, fazia em média 35 km com litro. O meu uso, pessoal, é em rodovia. Eu rodo todo dia 100 km com a moto, ida e volta do trabalho. E 100 km ali a 100 km por hora, a 110 mais ou menos. A Crosser sofre um pouquinho para chegar no 110, mas chega. E ela, um dado impressionante que dela foi que eu fui só mexer no motor dela, fiz a parte de cima e a parte de baixo por volta de 140, 145, não me lembro direito. Mas com 140 mil que eu tive que fazer o motor dela, que foi quando eu tava na rodovia, a moto, nossa, foi um barulhão, nossa, foi um rebento mesmo. Encostei ela na rodovia, veio o guinche, levou eu até o próximo posto, aí lá tive que pagar o guinche lá pra trazer até minha casa, que eu não tenho seguro, foi uma maior dor de cabeça. Mas o motor ele fundiu na rodovia, graças a Deus não aconteceu nada comigo. E eu achei até bem barato para fazer o motor, a parte de cima e a parte de baixo. Me foi cobrado R$ 1.800. E antes de eu fazer o motor, ela tava baixando muito óleo, porque eu troco o óleo dela a cada 1.500 km rodado. Então ela estava baixando bastante óleo e eu ia completando. E esse foi o sinal aí antes de eu fazer o motor. Ela não fumaçou, não tava fumaçando, não tava nada. Simplesmente fundiu, bem na rodovia. Graças a Deus não travou, não aconteceu nada, mas parou e não ligou mais. Outra coisa interessante aqui do ponto positivo dela, o aro dela é muito resistente, mas muito resistente mesmo. Sabe por que eu tô falando isso? Que uma vez eu tava voltando do trabalho na rodovia, era o horário assim de pico mesmo, era por volta de 6 e pouco da tarde. Tinha uma carreta na frente minha, uma carreta atrás e uma carreta do lado. Não tinha como eu escapar para lugar nenhum. Escapou uma peça da carreta, uma peça de metal, não sei o que que era, uma peça grande. Ela veio picando, assim, ó, tem, picando na rodovia. Na hora eu olhei, eu já sabia que tinha do lado, porque eu dirijo olhando pro lado, para trás, ali no retrovisor. E não tinha como fazer nada. Segurei na moto, apertei a perna ali no tanque ali, passou em cima da peça e pum! A frente da moto chegou a subir. Como se ela fosse empinar, chegou a subir um pouquinho assim. Aí bateu, a hora que a moto caiu no chão, voltou a frente da moto no chão. Ela já. O pneu já era, pneu, o aro, tudo. Aí deu tempo de jogar a moto, a carreta não passou em cima de mim, os caras frearam. Joguei pro lado e foi bem de frente com um posto de gasolina da Rede Graal. E nossa, eu peguei e fui levando a moto ali, tentei encher. A hora que eu fui tentar encher o pneu não enchia. Soprava ar, não enchia. Não, eu vi que era um buracão mesmo. Aí fui e perdi o pneu. Nossa, maior dor de cabeça. Perdi o pneu e achei que ia perder o aro. Aí eu levei lá pro rapaz trocar pra mim no outro dia. O aro tava retinho. Eu falei, rapaz, uma porrada mesmo. E o aro retinho ainda. O aro muito resistente, aquele ali, olha. E eu não morri de novo. Por Deus mesmo, graças a Deus, Deus me protegeu ali. E foi uma semana antes do meu filho nascer. Nossa, foi a mão de Deus mesmo. Outra coisa que para trocar lâmpada nela é fácil, é tudo muito fácil. Tudo com parafuso ali, você desparafusa e você troca ali, qualquer um faz. É facinho a manutenção da Crosser. Agora eu quero falar aqui dos pontos negativos da Crosser.
Primeiro que ela é fraca na rodovia, fraca. Ela, olha, custa, ela chega a 110, mas custa pra chegar. E você passa aperto ali na rodovia que eu pego aqui, a Dutra. Nossa, eu volto do trabalho às vezes, horário de rush, às vezes eu volto assim, depois das 10 da noite, e os caminhão ali parece filme Mad Max. Tem umas carretas ali que passam, sei lá, eu acho que uns 130, 140 que você nem vê. E aí você passa aperto. Às vezes você vai cortar um caminhão, uma carreta, você passa aperto com a Crosser. Você tem que calcular bem mesmo. Isso aí é o meu uso, que é na rodovia. Agora, pra quem vai usar dentro da cidade ou vai andar pouquinho na rodovia também, é tranquilo. Outro ponto negativo dela, farol ruim. Nossa, o farol dela não ilumina nada. Nada mesmo, nada. Não sei as novas agora, mas não ilumina nada. E o painel dela que não me agradava, que não tinha relógio. Pra mim é uma coisa útil, parece uma banalidade pra vocês aí, mas pra mim é algo útil ali, você ter marcando o horário ali no painel. E ela também não marca o consumo instantâneo, que nem a XRE marca. E aí, outra coisa também que eu achei um ponto negativo, não sei se é só com a minha ou se alguém tiver aí e quiser estar comentando, quando eu colocava etanol nela, eu esperava o tanque chegar ali na reserva, aí eu enchia de etanol, né? E ia trabalhar. Pegava 50 km, já dá pra fazer a leitura ali, a injeção dela, fazer a leitura do que tem. E toda vez que eu colocava etanol, a moto ficava numa fraqueza, ficava falhando, você tá andando, ela dava engasgada. Então, não sei, eu nunca mais coloquei etanol também. Coloquei umas 2 vezes, até tentei rodar, mas aí eu desisti, só andava na gasolina. E outra coisa, ela tem filtro de óleo. Por que é um ponto negativo? Pra mim eu achei um ponto negativo, porque toda vez que eu vou trocar óleo, eu trocava o filtro, né? Porque o pessoal fala, troca uma vez sim, uma vez não, é igual você tomar banho e vestir a cueca suja, né? Você vai colocar um óleo novo ali na moto com um filtro ali dentro com o óleo contaminado. Então, toda vez que você for trocar o óleo, você tem que trocar o filtro de óleo junto. Isso aí já era mais gasto, né? Já a XRE ela não tem, né? Ela tem uma peneirinha dentro dela. Até o mecânico falou pra mim, traz aqui, você limpa cada uma vez no ano, você limpa, tá tudo certo. E outra coisa aqui, pra saber se a moto é boa, na minha opinião, é depois dos 100 mil km, que é aí que começa a apresentar problema. E a Crosser, ela apresentava um problema que ninguém resolveu, nem na Yamaha resolveu. Eu levei uns 3 mecânicos, tudo, via vídeo na internet e tal. Ela desliga sozinha na lenta, está na marcha lenta assim, ela desligava. No semáforo você tinha que ficar acelerando, parece moto carburada, já tive uma Twister antiga, aí tinha que ficar acelerando. E ela desligava. Eu troquei vela, bobina de ignição, estator, motor de arranque, nossa, misericórdia, gastei pra caramba. E aí nada de resolver esse problema aí. E aí, e também ela passou, assim, quando foi chegando lá perto dos 200 mil, todo mês é oficina, todo mês, todo mês. E eu não queria trocar a moto, gostava da motinha. Eu não queria trocar não, mas olha, pela minha saúde financeira eu tive que trocar ela. Que ela não parava de apresentar problema. Acho que começou a colapsar mesmo depois dos 200 mil ali, apesar de ter trocado várias coisas. Aí eu deixei ela bem redondinha, né, da última vez, eu deixei ela bem redondinha. E aí quando eu fui vender ela, eu até avisei pro rapaz que tava pegando, falou, ela tem um problema de ir na lenta, ela desliga. Aí eu não sei se ele resolveu, não sei o que ele fez. Já troquei vela, já coloquei vela de iridium nela e nada resolvia. Aí por tão injuriado que eu tava, eu falei, vou levar na Yamaha, vou gastar um dinheirão, mas vou levar lá na Yamaha. Levei na Yamaha, o rapaz colocou lá fazer teste de centelha, fez um monte de coisa, passou no computador lá, mostrou, mandou uns vídeos pra mim, tudo. Aí resolveu o problema. Resolveu o problema, falei, nossa, agora sim, agora vai. E aí na época ele cobrou acho que uns 280, achei que ia ser uma facada. Aí ele trocou a vela e falou, estavam vendendo muita vela pirata por aí. Aí ele colocou uma vela boa lá, acho que da NGK, que é a mesma que eu usava, só que ele falou que as outras podiam ser pirateadas. E solucionou o problema. Só que passou um mês, o problema voltou. Então não era a vela, gastei com ela pra resolver esse problema aí e não resolveu. Agora não sei se as novas são assim também. Então, por conta disso, eu resolvi trocar a Crosser. Agora, pessoal, vou falar aqui da XRE 190. Por que eu decidi escolher ela? Eu estava em busca de uma moto que fosse um pouquinho mais forte que a Crosser 150 e que não fosse tão beberrona. Porque eu não queria pegar uma moto 250 cilindrada, porque eu já tive uma Lander 250, aquela Motard, e ela bebia mais e o tanque dela era muito pequeno. Então eu escolhi a XRE 190 pelo seguinte, ela tá fazendo comigo na rodovia em média 40 km com litro. Tá ali marca no painel, que para mim é um ponto positivo. Outro ponto positivo também é o farol. O farol dela é bom, ilumina bem, gostei. Terceiro ponto positivo, o motor dela é forte.
Ela tem, se eu não me engano, ela tem 2 cavalinhos a mais ali, que é a Bros 160. Então gostei disso. Ela chega a 120 ali de boa mesmo, não passa tanto perrengue com caminhão na rodovia. E as peças dela são baratas. Praticamente ali 95% das peças dela é a da Bros. E só muda acho que a parte de cima do motor ali, que são peças diferentes. Mas em relação à manutenção, Honda você acha peça até no açougue. O filtro de óleo dela, que eu falei ali, o filtro de óleo dela é só uma peneirinha dentro do motor. E isso aí eu faço uma limpeza a cada vez em um ano. A troca de óleo dela, eu tô trocando a cada 2.000 km. O pessoal falou pode trocar tranquilo. Eu uso o Mobil 1030, que é um óleo barato também. E pago em média aqui 35, 38 reais. E aí como eu rodo 2.000 km, a cada 1.000 km eu confiro o óleo. Se tiver baixo, tá baixando uns 100 ml, 200 ml, pelas minhas contas. Que eu vou lá, dou uma completada e rodo 2.000 km. Porque não existe esse negócio assim, é óleo para 5.000, vou rodar 5.000. Isso não existe. Você colocar um óleo lá para rodar 5.000 e não ficar verificando, é arriscado você perder o motor. Então, um óleo pode rodar 4, 5.000 quilômetros. Só que você tem que ir conferindo e completando. E outra coisa que eu achei estranha, mas não é nenhum ponto positivo, é em relação à carenagem dela, né? A carenagem dela não vira, fica fixa, né? Isso aí é meio estranho no começo, você dirigir, pilotar uma moto assim, mas depois você acaba acostumando. Então esse pra mim foi os pontos positivos aqui da XRE 190. Esqueci de falar também, eu peguei ela com 24.000 km e agora ela já está com 48.860. E os pontos negativos dela é o seguinte, é difícil manutenção. Por que difícil? Porque a carenagem dela tem muita presilha e é facinho você quebrar uma carenagem dela se você forçar errado. Então sempre quando você for dar uma manutenção nela, trocar alguma coisa, dá uma olhadinha num vídeo no YouTube primeiro, em vez de você sair puxando. Porque essa mesmo que eu peguei ali, tem umas presilhas que não tem, o antigo dono quebrou, mas quebrou e não culpa ele não, porque é difícil mesmo. E outro o ponto negativo é que para trocar uma simples lâmpada do farol dela, você tem que desmontar a frente da moto inteira. Já postei um vídeo aí e eu achei um absurdo isso aí. Acho que a Honda quer amarrar o celular na concessionária mesmo. E a minha, a seta dela, é tudo LED. Bonito, né? Bonito, legal. Só que se queimar uma seta LED ali, você não troca a lâmpada, né? Você tem que comprar a seta inteira. E é caro a seta dela. O outro ponto negativo é para esticar a corrente. Naquele sistema da Honda que você vai girando o parafusinho lá, é horrível, horrível. E aí tem aqueles pauzinhos ali da lateral ali que você tem que ir contando, em vez de ter um número que você vai girando que nem da Yamaha, é muito mais fácil. Então, para mim que já teve as duas, acho da Crosser muito mais fácil você esticar a corrente do que da Honda. E as duas motos, ponto negativo é só isso. Por enquanto, né? Porque não dá para ter muito parâmetro da Crosser. Eu não posso falar não posso falar que a XRE é melhor, porque eu rodei pouco nela. Eu rodei, por enquanto, 20 e poucos mil. Eu só vou ter uma conclusão exata mesmo depois que eu rodar mais de 150 mil. Aí eu falo para você se ela é melhor ou não que a Crosser. Por enquanto, na minha opinião, tá sendo. E as duas motos dá para colocar baú, é uma dúvida que a galera tem. As duas dá para colocar baú, não precisa comprar nada, só o baú mesmo, não precisa adaptar nada. E tem um primeiro vídeo do canal, eu ensino como você fixar o baú, porque eu não confio no negócio de colocar o baú e ficar preso só na pressão ali, porque às vezes você passa num soco em alta velocidade. Eu já ouvi relato aí que o baú cai no chão, então eu fixo ela, você dá uma busca no canal aí que você vai achar. E a conclusão aqui, pessoal, é o que eu falei, eu só posso tirar uma conclusão após rodar mais de 150 mil com a XRE. Porque no começo ali é tudo maravilhoso, né? É tudo maravilhoso. No comecinho você acha a moto uma beleza. Depois que você vai ver os perrengues mesmo. E se for sendo fácil de resolver, tá tudo certo. E eu não pretendo mais trocar de moto, não. Porque, olha, falar pra você, tomara que essa XRE aí seja boa. Dê só os problemas mesmo que dá comum da moto. Dê problema que dê pra solucionar, né? Não como a Cross, que tem um problema lá que não passei a moto sem solucionar o BO. Mas pelo menos avisei o rapaz. Eu não pretendo trocar ela porque gasta muito pra você trocar a moto. Nossa, é documento, é não sei o que. Nossa, é só por Deus, cara, esfaqueio sendo nesse país aqui de tudo que é jeito. E aí a pergunta que fica é se eu voltaria a ter uma Crosser. Eu voltaria sim, você pode ser, nossa, o rapaz tá meio louco, esquizofrênico, mas eu voltaria a ter sim se a XRE começasse a dar muito problema. Por quê? Porque agora aqui no estado de São Paulo, moto com 180 cilindradas para baixo, ela não paga mais IPVA. E pelo que eu vi, as novas Crossers aí, o painel dela é mais completo, o farol é melhor, então é um caso a se pensar assim. Se caso a XRE desse aqui um problema muito grande, eu desanimasse dela, eu voltaria para Crosser, se é uma motinha boa. Só esse BO aí que deu na minha 2015 aí que
que fez eu passar muita raiva e encostar ela no mecânico. Eu não posso estar encostando a moto no mecânico porque eu trabalho 50 km de casa e eu não posso ficar sem moto, porque senão eu tenho que trabalhar de carro. Toda vez que eu vou trabalhar de carro, eu tô pagando para trabalhar. Beleza, galera? Aqui é uma opinião aqui sincera. Não sou fanboy de nenhuma marca, por isso, se tiver que falar, eu falo mesmo. Eu gostava da Crosser, mas troquei ela por isso. E a XRE, por enquanto, tá sendo boa. Mas aqui não tem fanatismo por marca, não. Apesar de eu ter um carro da Honda também, né? Que é o Honda Fit. Eu tenho um Honda Fit 2005, modelo 2006, 1.5. Bom carro, olha. Esse aí eu vou falar pra você, tirar o chapéu. Eu tinha uma Duster antes, troquei nele. Ainda coloquei um dinheirinho no bolso, mas olha que carrinho da hora, viu? Carro completo, baratinho, paguei 24 mil na época, aí só deu um tratinho na funilaria dele. Manutenção tudo feito na Honda, até 2016, e não me arrependo não. Mas o vídeo não... Depois eu faço um vídeo sobre isso, não interessa agora não. Beleza, galera? Um abraço pra você que esteve aqui no meu canal JSZ Shop. E confira aí nos links aí as promoções, as coisas que eu posto aí pra tá ganhando um dinheirinho aqui pra tá melhorando o equipamento do canal. Um abraço!